culto de quarta-feira, seminário de Passo de Fé, que começa às 7h30, e também domingo pela manhã, às 8 horas na EBD e 9h30 no culto da manhã, e também no culto à noite, que começa às 7 horas. Queria que você estivesse aqui conosco, amém? Quero pedir aos irmãos que se coloquem em pé, vamos orar, que você esteja abençoando esse culto. Eu queria pedir a alguém, se puder, chamar as crianças que estão lá fora, para eles não ficarem lá fora, porque a gente vai orar aqui, né? Pedir que eles entrem, porque eles também têm que estar aqui dentro também, culpando o Senhor. Amém, irmãos? Os que ficaram, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças, elevar os nossos pensamentos a Deus. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque estamos na tua casa. Te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar conosco, recebendo, Deus, nosso louvor e a nossa adoração, Pai. O Senhor possa ministrar, Deus, aquilo que o Senhor já tem falado conosco desde domingo. Que o Senhor possa nos ensinar mais, Deus, sobre perdão, sobre amor, Senhor. Eu acredito, Deus, que é algo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações no decorrer dessa semana. O Senhor tem falado sobre isso, Senhor, conosco, ao lermos a nossa Bíblia, Pai. Que possamos declarar hoje, Deus, com os nossos lábios, que Tu és aquilo que a nossa alma ansiou, que Teu é o reino, Senhor, o poder, a honra, a glória, hoje e eternamente, Deus, e que possamos, Deus, declarar com os nossos lábios o nosso melhor louvor a Ti. Guarda os irmãos que ainda estão vindo, livra-os, Senhor, de todo mal, Deus, de todo perigo. Nós, infelizmente, Deus, vivemos num estado que está em constante alerta, mas nós cremos, Deus, que o Senhor é poderoso para nos guardar, para nos livrar de todo mal, Senhor. Então, em nome de Jesus, esteja nos guardando, Senhor. Que aqui haja manifestação do Teu Santo Espírito, Deus. Então, que em nome de Jesus, nenhuma ação contrária aconteça aqui, Deus. Que nenhuma ação maligna aconteça aqui nesse lugar, Pai. Que nós repreendemos agora em nome de Jesus. Mas fala conosco, Senhor. Fala, ministra os nossos corações. Essa oração que eu te faço, entrega esse culto nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor com um cântico que diz o Teu reino. Tu és
recebemos, porque nós não sabemos pedir. E como é que está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem buscado o Senhor? Nossa vida de oração ela não se resume apenas ao culto de quarta-feira, ao culto de domingo, mas seja uma vida que esteja no nosso dia a dia, que a gente possa sempre buscar o Senhor. Amém? Vamos declarar agora que Ele é o caminho no deserto. Adoraré.
por Ti, por meio de Ti, para Ti são todas as coisas, Pai. Então que isso possa ser, Deus, algo bem firmado no nosso coração. Essa oração que eu faço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vem a oração do pastor. Querido, você pode se assentar. Graça e paz por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. E o texto base que eu gostaria de estar utilizando é um texto que usamos até mesmo no domingo, mas usamos esse texto como citação. Nós estamos falando sobre poder de Deus, e não vai ser diferente nessa quarta-feira, pois mais uma vez eu gostaria de falar sobre uma igreja que vive, uma igreja que busca, uma igreja que está no poder de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. E eu quero ler com você o versículo de número 8, em especial a parte A desse versículo, pois esse versículo trabalha algumas vertentes e rapidamente você vai entender por que em especial a parte A. Mas recebereis poder do Espírito Santo, receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir que, poderosamente em Jesus Cristo, o Senhor possa falar aos nossos corações. Toma esse culto, os irmãos, os amigos, que estão acompanhando ou pelo Instagram ou pelo Facebook, eles também possam ser abençoados. E teus servos que se encontram aqui, pois é em nome de Jesus que oramos, crendo e agradecidos. Amém. Amém. Vocês lembram que no domingo nós falamos que uma igreja que vive o poder de Deus, uma igreja que está no poder de Deus, ela vai ver três aspectos muito interessantes. O primeiro é que ela vai conseguir testemunhar ou exercer um ensino com quê? Com autoridade. Uma igreja que vive o poder de Deus, uma igreja que está no poder de Deus, é uma igreja que ensina como quem tem autoridade. No texto base de Marcos que nós utilizamos, diz que ficaram admirados com Jesus na sinagoga de Cafarnaum, pois ele ensinava como quem tem autoridade. Vocês lembram? O próprio Senhor Jesus, em certa ocasião, ele falou uma coisa muito interessante. E ele fala sobre o vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus desconstrói nessa citação todo o jugo que era colocado pelos fariseus sobre o povo. Era mais ou menos assim: ouça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então o ensino desses homens era um ensino que vai destoar do ensino do Mestre Jesus. Então quando ele chega naquela sinagoga, ele mostra claramente que, para que o poder de Deus seja manifesto, seja vivido, seja executado, há necessidade de um ensino que transmita transparência, mas um ensino que esteja pautado de autoridade. A palavra grega ali é uma palavra chamada exousia. E o que é exousia? O ensino com autoridade é um ensino que vai ter condição ampla e plena de ensinar algo que está sendo dito. Porque a palavra exousia é direito para mandar.
O ensino de Jesus era um ensino que manifestava o poder de Deus, porque, em primeiro lugar, destoava do ensino dos fariseus. E a segunda coisa, era um ensino que dava a ele autoridade para que ele o quê? Mandasse. Vimos uma segunda coisa interessante, que uma igreja que vive o poder de Deus, além dela ensinar com autoridade, com exousia, é uma igreja que desmascara as obras de quem? Do diabo, as obras das trevas. Jesus, quando ensinava naquela sinagoga de Cafarnaum, nós vimos domingo que um homem, provavelmente um judeu que estava na sinagoga, ele acaba sendo possesso por forças malignas. E Jesus repreende. E aqueles que estavam na sinagoga dizem assim: que nova doutrina é essa? Pois até sobre os espíritos imundos ele tem autoridade. Então, quando nós falamos de autoridade, nós estamos falando que a autoridade nos é dada quando nós exercemos tudo que é pautado na palavra de Deus. E um viés interessante sobre a autoridade é que uma igreja munida de autoridade, ela tem por finalidade desmascarar as obras infrutíferas de quê? Das trevas. E hoje não vai ser diferente quando nós pensamos sobre uma igreja que vive essa autoridade, ou melhor, a igreja que vive o poder de Deus. Mas eu gostaria que você entendesse quem é o canal que faz com que a igreja ensine com autoridade, a igreja desmascare as obras infrutíferas das trevas e ela venha cumprir a missão que o Senhor entregou. Então, uma igreja, para que ela viva o poder de Deus, ela precisa estar familiarizada com o Espírito Santo. Não existe outro meio. Não é o jejum e a oração somente que vai fazer com que uma igreja viva o poder de Deus. Mas uma igreja começa a viver o poder de Deus quando ela está familiarizada com o Espírito Santo. Dentro da concepção bíblica, evangélica e protestante, nós aprendemos que Deus é único. Por isso que o cristianismo é uma religião monoteísta. Porém, nós entendemos que Deus se revela como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. O Deus Criador, sustentador de todas as coisas, é um Deus triuno. Mas, pastor, por que falar do poder que a igreja manifesta, focando um pouco a doutrina da triunidade divina? Porque nós precisamos entender que uma igreja, para que ela manifeste o poder de Deus, eu estou dizendo que ela precisa estar familiarizada com o Espírito Santo. Mas para que ela esteja familiarizada com o Espírito Santo, ela precisa entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A teologia ensina que ele é a terceira pessoa da Santa Trindade. Millard Erickson, no seu livro Introdução à Teologia Sistemática, quando ele trabalha pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, ele fala uma coisa muito interessante. A igreja, os cristãos precisam compreender, precisam entender que o Espírito Santo não é um ghost. Ghost é uma palavra inglesa para quê? Fantasma. O Espírito Santo é uma pessoa. Terceira pessoa. Então, se nós queremos ser uma igreja que viva o poder de Deus, nós precisamos nos familiarizar com o Espírito Santo. E eu passo a me familiarizar com o Espírito Santo quando eu tenho a compreensão que ele é uma pessoa.
E se eu tenho a compreensão que o Espírito Santo é uma pessoa, a igreja que quer manifestar o poder de Deus precisa andar em comunhão com quem? Com Ele. Vocês perceberem em Atos 8, Jesus vira, antes da sua ascensão, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Eu não sei exatamente quantos dias já tem, porque ele ficou alguns dias com alguns, né? E o próprio livro de Atos vai destacar isso. Mas ele, quando aparece aos discípulos, ele manda os discípulos irem para Jerusalém. Porque de lá eles seriam revestidos de quê? De poder. E disse-lhes: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você entende duas coisas aqui. A primeira é que para que os discípulos estivessem revestidos do Espírito Santo, eles precisariam ser obedientes à ordem de quem? De Jesus. Eles precisavam ser obedientes à ordem de Jesus. E a consequência disso, que é a segunda coisa, uma vez que os discípulos, uma vez que nós nos tornamos obedientes à ordem imperativa de Jesus, obedecendo, o que o texto mostra que acontece? Eles se tornam revestidos de poder e passam o quê? A ser testemunhas. Então, o que eu gostaria que você entendesse nessa noite é que uma igreja, para que ela viva o poder de Deus, ela precisa estar em comunhão com o Espírito Santo. Qual é a forma que nós temos então de viver essa comunhão? Primeiro, obedecendo aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que o Deus Pai, na pessoa do Filho, Ele requer para a nossa vida. E a segunda coisa, uma vez que passamos a obedecer a voz do Espírito Santo, nos tornamos revestidos do poder. Mas para quê? Para quê? Para erguermos uma placa como os movimentos hoje do cristianismo moderno está fazendo? Você lembra que nós falamos? Você às vezes vai numa igreja e lá tem a placa do bispo, do apóstolo, do patriarca, do profeta. É para isso, para dizer aqui, ó, eu, pastor Márcio, eu tenho o poder de Deus. Não, é para sermos o quê? Testemunhas. Testemunhas. A Bíblia fala uma coisa e é interessante que eu vou citar aqui. Até depois de morto, o testemunho de homens ainda fala. Saudoso pastor João faltou um sobrinho. Certa ocasião, numa aula de evangelismo no Seminário Teológico Batista Sul do Brasil, quando eu estudava lá teologia, ele falou assim: vocês que serão futuros pastores, cuidado. E aí a gente dava cuidado com o quê? Porque ele falou: igreja sempre terá nome de igreja. Igreja não é projeto, igreja não é ministério, igreja é igreja. Segunda coisa, vocês precisam entender que igreja não é um nepotismo, igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que nesse tempo nós precisamos buscar o poder de Deus para que, além de testemunharmos das maravilhas de Cristo, o Espírito Santo também possa nos dar mente o quê? Esclarecida sobre isso. Porque parece que o cristianismo moderno perdeu isso. Perdeu essa prerrogativa, perdeu essa perspectiva. Igreja é agência divina, onde se reúnem pessoas que querem glorificar e bendizer o nome do Senhor. Hoje eu comecei a leitura de um livro que fala sobre o plano da igreja, na pessoa de Cristo. E eu achei interessante na narrativa do escritor, porque ele falou o seguinte: nós precisamos ter uma compreensão de que
fomos chamados por Cristo Jesus para agregar novos homens, novas pessoas à igreja de Jesus. Você entendeu? Ele está dizendo que não é chamar a pessoa no interesse de termos os nossos bancos cheios, para dizermos assim, somos uma igreja cheia de quê? De poder. Mas agregar pessoas na maior igreja, a igreja celestial. A consequência vai ser pessoas dentro de um quê? Por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar. E quando nós oramos, nós pedimos porque somos egoístas para gastar naquilo que é prazeroso para quem? Para nós. Então, quando nós falamos sobre uma igreja cheia ou que vive o poder de Deus, eu quero rapidamente mostrar a vocês o que o Espírito Santo de Deus ele faz. Como o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquele que vai trazer um revestimento, aquele que vai fazer com que nós tornamos testemunhas oculares, aquele que vai nos dar a autoridade que Jesus tinha, aquele que vai nos dar o discernimento para que nós possamos desmascarar as obras infrutíferas da terra, das trevas. Então, para sermos uma igreja cheia do poder de Deus, nós precisamos viver alguns posicionamentos. Minha colinha está aqui nos versículos. Primeiro ponto, abra sua Bíblia em Números capítulo 11. Números capítulo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Nós vamos ler 3 textos, que são os 3 textos básicos que mostram que uma igreja está revestida do poder de Deus. Ela obedece à ordem divina e ela também torna-se uma testemunha que exerce essa autoridade ex-officio, vai desmascarar as obras infrutíferas das trevas. Números 11, a partir do versículo 25. Presta bastante atenção, olha só. Então Deus desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, lembra? Moisés estava reclamando que o seu cargo era pesado. Então Deus falou assim, separa alguns homens que eu vou tirar do teu espírito. Antes de entrarmos propriamente dito, vocês lembram, né, que no Velho Testamento o Espírito Santo só era derramado sobre reis, profetas e o quê? Sacerdotes. Moisés era rei? Não. Era sacerdote? Mas era o quê? Profeta. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado sobre pessoas para cumprir um propósito. Com o advento de Jesus Cristo, lá em João capítulo 16, vocês lembram, né? Vocês não ficarão órfãos, eis que enviarei o Paráclito, eis que enviarei o Alus, o que está ao teu lado, o Espírito Santo, aquele que advoga junto ao Pai. Então, com o advento de Jesus, vai a inauguração da nova aliança, que é a graça, não a intergraça, a graça. Todo aquele que crê em Jesus, como o único suficiente Salvador, é selado com o quê? Efésios 1:13. Aqui não. Mas nós queremos trazer uma aplicação disso, para que eu e você possamos entender o que é uma igreja revestida do poder. Visto que, mais uma vez, ressalto, quem é o canal que vai trazer, que vai estabelecer, que vai movimentar o Espírito, o poder de Deus, o Espírito Santo. Então o Senhor desceu na nuvem e me falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, o que eles fizeram? Profetizaram. Mas depois, nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o do outro Medade. E repousou sobre ele o Espírito.
porque estava entre os espíritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Então correu um moço e comunicou a Moisés e disse: esse moço é Josué, Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de um servidor de Moisés, um dos servos escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu servo, proíbe-lhe, perdão, não era Josué, agora que é o momento de Josué, proíbe-lhe. Porém Moisés me disse: tens ciúmes por mim? Dera que todo o povo do Senhor fosse o quê? Profeta. E que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Vamos entender esses versículos aqui rapidamente. Quando Deus vai designar 70 homens, vocês sabem literalmente que havia 12 tribos. Deus é um Deus de justiça social, mas de igualdade também. Se tirasse de cada tribo, irmã Sandra, 5 homens, 5 vezes 12 dá o quê? 60. Mas se tirasse de cada tribo 6 homens, daria quanto? Por isso que 2 não estavam dentro, arrolados, mas acabaram o quê? Profetizando. Era 70. Mas para que não houvesse confusão, olha a sabedoria, como é que Deus trabalha? Ele falou assim: dá quanto? Dá 72. Vamos tirar o rim do mim, vamos ver quem vai cair nisso aí. Ó, caiu os 70, 2 não estão arrolados. Mas olha só, eles também vão provar do quê? Do meu poder. Uma coisa linda do Espírito Santo é que o Espírito Santo ele não é um discriminador. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Que o Espírito Santo ele está disponível para homens e mulheres que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus e que estejam prontos ao quê? Buscá-lo. Buscá-lo. O primeiro posicionamento é simples. Nós começamos a ver a ação do Espírito Santo. Nós começamos a ver que o Espírito Santo, quando ele se move na vida do homem vai dar frutos, ele vai mostrar com clareza que o Espírito Santo está na sua o quê? Vida. Uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja que testemunha o que o Espírito Santo fez na sua vida. Aqueles 2 homens que entraram pela conta de 12 vezes 6, 72, mas não foram arrolados porque não caíram em sorte, mostra claramente para nós que uma igreja que ela está cheia do poder de Deus se torna notório o que o Espírito Santo de Deus o quê? Faz. Se torna notório. Aí Josué ouve do servo, que eu levei o equívoco dizendo que era Josué, me perdoe pelo equívoco, de que havia 2 que não estavam arrolados, mas que acabaram o quê? Profetizando. E vocês perceberam, perceberam uma coisa interessante? Josué, ele ficou preocupado. E ele foi a Moisés e falou: Moisés, Medade e Eudade estão profetizando. E Moisés falou assim: tem ciúmes? Quisera que todos Israel fossem o quê? Gente, isso é uma coisa extraordinária. Lembra que nós falamos? Nós falamos que o Espírito Santo era derramado sobre pessoas que eram pessoas que estavam sendo capacitadas para realizar alguma coisa. Amém? Esses 70 agora têm o Espírito Santo, porque junto a Moisés vão ser esteio, junto a Moisés vão ser líderes, junto a Moisés vão dividir a carga de quem? De Moisés. Porém você vê uma coisa interessante, por isso que Moisés era profeta. Porque parece que ele usa uma profecia de tempo e num aspecto até vindouro, escatológico. Por quê? Mas pastor, a volta de Cristo? Não, algo de futuro. Porque ele diz assim,
quisera que todos fossem o quê? Eu vou perguntar uma coisa para você. Hoje todos nós podemos ser profetas ou não diante do Senhor? Sim, podemos sim. Então o que Moisés vai falar, João? O que Moisés fala se cumpre quem? Hoje. Por isso eu digo que o Espírito Santo que foi derramado, ele está à disposição daqueles que querem ser cheios de quê? Do poder de Deus. Você tem vivido uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus, para que o Espírito Santo se mova na sua vida, como se moveu na vida de Eudade, como se moveu na vida de Medade. Uma igreja cheia do Espírito, do poder de Deus, é uma igreja que faz com que a manifestação do Espírito Santo se torne notória naquilo que ele está o quê? Fazendo. Eles profetizaram. E Moisés falou: quiseram que todos fossem o quê? Que coisa extraordinária. Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, depois de ter lido: foste selado com o Espírito Santo da promessa. E eu não estou aqui falando profecia como vidente, porque o que eu estou falando aqui como profiléu, profecia, é pregar, é anunciar e ser leão em linha de quê? Testemunho. Se você quer ser uma igreja cheia do poder de Deus, em Atos 1:8, pautado nesse primeiro exemplo, de que Deus tira do espírito de Moisés, derrama sobre 70, capacitando mais dois, que não foram arrolados aos 70. Deus mostra que futuramente seria derramado sobre todos aqueles, capacitando homens e mulheres, para que fossem pregadores, testemunhas reais, oculares, do poder de quem? De Deus. Por isso que Joel, no capítulo de número 2, quando ele fala, sobre o derramar do Espírito Santo, e quando nós lemos lá sobre Cornélio, e quando nós olhamos Pedro vendo o lençol descendo, e Pedro diz assim: Senhor, eu sou judeu, eu nunca comi coisa nenhuma. O que Deus fala na visão para Pedro? Não chame de imundo aquilo que eu o quê? Santifiquei, porque a ação do meu poder não é somente sobre os judeus, mas a ação do meu poder na pessoa do Espírito Santo é sobre a vida de todos aqueles que estão predispostos a profetizar, sobre a vida de todos aqueles que estão predispostos a se tornar testemunho ocular, sobre a vida daqueles que estão predispostos a me buscar. Então não chama de mim. Mas existe um segundo aspecto. Uma igreja cheia do poder de Deus. O primeiro ponto está dizendo que fica notório a ação, o mover do Espírito Santo sobre a vida deste. Mas o segundo ponto, olha o que diz 1 Samuel capítulo 10. Opa, se a minha cola fugir, a cola é boa. 1 Samuel capítulo 10. Olha que coisa linda, versículo 6 ao 7. E o Espírito do Senhor se apoderará de quem? De ti. E mais uma vez diz que ele vai o quê? Profetizar com eles. Tornar-te-ás em um outro que? Homem. E há de ser, quando esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é com quem? Contigo. Tu, porém, descerá antes de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti para sacrificar o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Versículo 9 ao versículo 12. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir,
de Samuel, Deus lhe mudou o quê? Coração Um outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Prestar atenção? Nós temos aqui Saul. Antes de nós entrarmos no segundo aspecto, eu preciso fazer uma pergunta para você. Foi Deus ou não que escolheu Saul? Foi Deus ou não que capacitou Saul? Por que então que Saul foi rejeitado? Porque ele o quê? Desobedeceu. Lembra? O imperativo é ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido por ele. A obediência é crucial para que nós sejamos uma igreja cheia de quê? Obediência ao pastor? Não, obediência ao sumo. Porque crente que obedece a Jesus, obedece ao pastor, não dá nem dor de cabeça para o pastor. Você sabia disso? Não vai dar, gente. Crente que obedece a Jesus não dá dor de cabeça para o pastor. Isso é verdade, isso é real. Filho obediente a pai, filho obediente a mãe, dá trabalho na escola? Então, é real. Mas voltando aqui, você vê que Deus chamou Saul, escolheu e capacitou. Então a igreja, para que ela esteja cheia do Espírito Santo manifestando o poder, ela precisa viver esse segundo aspecto, que ele vem assim, eu posso como é que é a palavra? Esmiuçar esse ponto. Primeiro, 2.1 então seria: o Espírito Santo, ele tem que se apoderar de quem? Do indivíduo. Uma igreja que manifesta o poder de Deus, ela precisa entender que o Espírito Santo tem que ser o Senhor de quem? Entendeu? E quando o Espírito Santo descer sobre ti, tu será mudado o quê? Em outro homem. Se você ainda não conseguiu mudar, se você ainda não conseguiu provar de metanoia, de mudança de mente, de conversão, eu quero te dizer uma coisa: essa é a maior dificuldade que nós temos para sermos uma igreja cheia de quê? Do poder de Deus. Uma igreja que manifesta o quê? O Espírito Santo. O Espírito se apossará de ti. Apossar. Eu acho interessante porque a palavra arrebatar, ela, quando transliterada, ela traz o sentido de ser tomado à força. É mais ou menos isso, apossar, tornar-se o quê? Propriedade. Se nós queremos ser uma igreja cheia do poder de Deus, as pessoas precisam ver o que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Mas para que as pessoas vejam o que o Espírito está fazendo na nossa vida e sejamos uma igreja cheia do poder de Deus, o Espírito Santo precisa se apossar de nós. Precisamos nos tornar propriedade exclusiva do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala sobre isso. Na primeira epístola Petrina, no capítulo 2, o que diz o versículo de número 8? 1 Pedro 2,8. Isso não é o 8 ou o 9, Vinícius? Primeira epístola de Pedro 2. Aqui. É esse mesmo, 2,9. Mas vós sois o quê? Sacerdócio, nação, povo, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para. Algumas pessoas dizem propriedade particular. Propriedade particular. Por que somos propriedade particular? Simples. Porque na carta Petrina, você vai ver Pedro falando sobre santidade, sobre o sacerdócio de Cristo, né? Todos temos agora acesso, o véu do templo o quê? Se rasgou. Mas ele também fala uma coisa muito interessante, que me faz entender por que eu sou propriedade
propriedade particular? Por que o Espírito tem que se apossar? Por que eu preciso entender que eu não vivo as minhas vontades, mas eu tenho que viver o que Ele quer que eu viva? Porque Ele diz assim: não foste comprado, nem com prata e nem com quê? Com ouro, mas foste comprado com precioso sangue. Ali nós temos a teologia da redenção, que era comprar o escravo do mercado do pecado. Você lembra quando o apóstolo Paulo diz que existiam escravos livres, mas que traziam a marca de quem? O seu Senhor. Eles eram livres, mas traziam a marca do seu Senhor. Quando Pedro ele fala sobre propriedade, sacerdócio real, povo adquirido, ele está nos lembrando justamente isso, que outrora nós éramos escravos de quem? Do pecado. Mas fomos comprados por quem? Quem é o nosso dono? Somos livres? Sim, mas carregamos a marca de quem? Do nosso Senhor. Por isso que o Espírito Santo ele vai se apossar da minha e da tua aldeia. E tu serás mudado no outro homem. Quantos entenderam? Quantos entenderam? O negócio é fundo, gente. Não é simples, não. O que o Espírito Santo está dizendo é o seguinte: vocês querem ser uma igreja cheia de poder? Queremos. Então eles precisam ver o que eu faço por intermédio da vida de vocês. Mas para que eles vejam o que eu faço por intermédio da vida de vocês, vocês têm que se tornar minha o quê? Propriedade. Não, sim, vocês foram comprados pelo Deus Filho. E o Deus Filho marcou vocês com o Deus Espírito o quê? Depois de que foste o quê? Selado. Está entendendo, gente? Não é uma conjectura, não, gente. Quando Paulo fala de selo, ele está pegando o anel do imperador, o anel do rei. Que quando se tinha uma correspondência, o anel do rei era um anel de sinete, que se derramava uma cera sobre a carta, o quê? Selava. Ali não podia ser aberto, porque tinha o selo de quem? Do rei. Nós temos o selo de quem? Do Espírito Santo. Foste selado com quem? Por que nós temos o selo do Espírito Santo? Porque Jesus nos comprou da onde? Somos livres, não somos? Mas carregamos a marca de quem? O Espírito Santo é o selo em nós. Ele nos marcou. Então, se nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo vai manifestar coisas na tua vida, como manifestou na vida de idade e idade. As pessoas vão ver, mas para que o Espírito Santo de Deus se manifeste, mova algo na minha vida, para que eu seja testemunha, para que eu exerça exorcia, para que eu profetize pregando a palavra, eu preciso ser posse de quem? Do Espírito Santo. Já não vivo mais eu, mas é Cristo agora que vive. Aí seremos uma igreja cheia do Espírito Santo. E para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, nos tornando posse dele, do Espírito Santo, nós precisamos, irmãos, viver renúncia. Nós precisamos viver renúncia. Nós precisamos matar os nossos vícios. Nós precisamos matar as nossas o quê? Paixões. Os vícios, né? Coisas que muitas vezes, irmãos, parecem tão simples, tão inocentes, mas que acaba nos afastando de quem? Ele é santo. Ele está dizendo, o Espírito Santo é santo. Eu estava lendo uma coisa, né? Um homem chamado
Sama, S-A-M-A. Esse Sama era um dos valentes de Davi. Quem já leu vai lembrar. E os filisteus queriam tomar um campo de lentilha. Já leu esse texto? E Sama defendeu o campo de lentilha e destruiu todos os filisteus. Isso não é normal, um homem só defender um campo de lentilha, não, de cevada, lentilha, acho que é lentilha, e destruir todos os homens. Os comentaristas dizem que para que Sama fizesse isso, se manifestou por intermédio da vida dele o poder de Deus. Mas teve uma coisa muito interessante que um teólogo falando, eu achei pertinente para esse tema. É que Sama, ele podia chegar e falar o seguinte: todos os judeus não querem lutar, amassar os outros valentes de Davi, ninguém quer, então também eu não vou lutar. Mas ele falou assim, que muitas vezes nós precisamos perseverar, sabendo que Deus é com quem, e é importante demais defender aquilo que é de quem. Porque se nós defendemos aquilo que é de Deus, o dono daquilo que nós estamos defendendo também nos o quê? Defende. Se você quer viver uma vida como igreja cheia do poder de Deus, Deus está falando para você que você precisa ter renúncias. Renúncia. Eu não gosto muito dele não, porque eu acredito que ele se perdeu no caminhar. Ele começou muito bem, muito bem. Era um homem que buscava Deus em oração, era um homem que pregava com o compromisso da palavra de Deus, era um homem que tinha um exemplo de uma pregadora, Catherine Kuhlman, como um grande exemplo para ele. E ele sempre dizia isso, que ele se espelhava naquela mulher, porque aquela mulher tinha uma vida de oração. O nome desse homem é Ben Hinn, não sei quantos já ouviram falar. Ben Hinn. E num livro dele, muito velho, muito antigo, chamado Unção. E por que eu digo que ele se perdeu? Porque ele se tornou adepto da teologia da prosperidade. Ele se vendeu. Ele deixou de pegar o evangelho da renúncia para pegar o evangelho que diz que nós comeremos o melhor dessa terra, nós seremos prósperos, nós seremos abençoados, quando a própria palavra diz que nós somos peregrinos nessa terra, enquanto a própria palavra do Senhor diz que nós não vamos juntar tesouros nessa terra. Mas no seu livro Unção, Ben Hinn diz que ele foi convidado para pregar numa igreja. E ele chegou, foi recebido, levaram ele para um lugar para ele ficar hospedado. E ele ouviu literalmente a doce voz do Espírito Santo, que chamou ele aquele dia a uma única coisa: bem, não tome seu café, não almoce, mas entra no teu quarto e vá o quê? Orar. E ele de pronto orou, de pronto ele passou aquele dia buscando o Senhor. E quando chegou a noite que ele foi pregar, é notório, Deus é um Senhor de recompensa, tem seus princípios. E Deus salvou homens, salvou mulheres, fez coisas extraordinárias que ele diz assim: nem eu mesmo esperava aquilo. O temor do Senhor caiu sobre aquele lugar de tal forma que as pessoas iam diante do altar do Senhor reconhecendo o quanto eram pecadores e estavam extremamente afastados de Deus. Isso no sábado, quando no domingo de manhã eu teria, ou melhor, no domingo
Pela tarde eu teria a incumbência de novamente pregar. Fui convidado, após o culto de sábado, no domingo, para ir almoçar na casa do pastor, ele diz, do pastor daquela igreja. Quando o pastor me convidou para ir almoçar na casa dele, mais uma vez eu ouvi a doce voz do Espírito Santo: Beni, não vá almoçar. Volta para onde você está e continue o quê? Orando. O que ele fez? Foi almoçar. Almoçou, fez tudo. E ele diz assim: naquele domingo, eu nunca estava tão aflito para terminar um sermão que havia o quê? Começado. Parecia um fiasco. Parecia que Deus me abandonou. Parecia que Deus não estava naquele lugar. Irmãos, a obediência a Deus nos leva à renúncia. Uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja que está pronta ao quê? Renunciar. Renunciar. Abraão, Senhor, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, Senhor, pega teu único filho e leva a Moriá. E nós temos infinitos exemplos de pessoas que obedeceram, renunciando aquilo que era importante para quem? Para eles. E eles viram a manifestação de Deus sobre a sua vida. Irmãos, eu acredito que isso é o maior preço que uma igreja, esse é o maior preço que um cristão pode pagar. Deus não está impressionado com o seu serviço. Você lembra que nós falamos? Samuel não serviu ao Senhor? Senhor não. Mas o texto diz que ele ainda não o quê? Conhecia o Senhor. Servia ao Senhor, mas não conhecia o Senhor. Por que ele não conhecia o Senhor? Porque o Senhor não havia ainda sido manifestado. Não adianta, você pode estar muito tempo na igreja, você pode fazer muita coisa, você pode ser um bom servo, mas isso não respalda você como alguém que conhece quem? O Senhor. Você pode orar bonito, você pode pregar bonito, você pode cantar bonito, mas isso não mostra que você é cristão. Isso não mostra que você é um cristão cheio de quê? Do poder de Deus. Porque um cristão cheio do poder de Deus, a Bíblia diz que ele deixa transparecer o que o Espírito Santo fez aonde? Na sua. Um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão que ele é mudado em outra pessoa. Um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão que viveu o quê? Renúncia. Para que sejamos uma igreja cheia do poder de Deus, nós precisamos abraçar essas três vertentes do Espírito Santo. Que ele trabalhe na minha vida, mostrando o que ele fez. Profetize. Faça algo que glorifique, testemunhe do nome de quem? De Jesus. Seja mudado em outra pessoa. Para ser mudado, nós precisamos deixar com que o Espírito Santo se aposte de quem? Propriedade particular. Porque nós temos um selo. Fomos comprados pelo Espírito Santo. Mas para sermos uma igreja cheia do poder de Deus, nós precisamos viver renúncia. Renúncia. Se o Espírito Santo mandar você orar, sabe o que você tem que fazer? Orar. Se o Espírito Santo de Deus mandar você calar, sabe o que você tem que fazer? Calar. Se o Espírito Santo falar para você põe guarda nos teus lábios, o que você tem que fazer? Há tempo de falar, mas há tempo de ficar o quê? Aí então você será uma pessoa cheia do poder. O
Espírito Santo, irmãos, está em nós. Entendam isso, irmãos. O Espírito Santo está em nós. Mas ele está retido muitas vezes na nossa vida por causa disso. Porque nós não entendemos como ele trabalha, como é que ele quer, ele faz. Se você pedir para mim levantar um banco desse, eu garanto que eu vou levantar, botar nas costas e vou jogar ele lá fora, sozinho. Mas se eu pedir à irmã Vera, a senhora vai fazer isso, irmã? Porque na força humana a gente faz o quê? Muita coisa. É ou não? Podemos fazer muita coisa, melhor, podemos fazer muita coisa. Mas na força do Espírito Santo é completamente o quê? Começa a dar lugar ao Espírito Santo, meu irmão. Começa a deixar o Espírito Santo ministrar no teu coração. Amém? Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Que horas tem aí, por favor? 15 para 9? É isso? Meu Deus, passei 15 minutos. Nós vamos terminar. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Nos diz: vem Espírito Santo, grande ensinador, não é isso? O Espírito Santo possa nos ensinar. O Espírito Santo possa nos ensinar. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por esse culto nesta noite, Pai. Porque nós não estamos dizendo que esse ano é ano de alguma coisa. Quando minha esposa perguntou: Márcio, esse ano vai ser ano de quê? E eu falei assim: esse ano é um ano que eu não sei. Porque eu não sei o que o Espírito Santo quer fazer. Por isso que nós estamos, Espírito Santo, em nome de Jesus, falando sobre o poder que o Senhor traz, o poder que o Senhor manifesta sobre a vida de homens e mulheres. Porém, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor comece a revelar o que tem impedido do teu agir, do teu operar na minha vida, na vida de cada um de nós, na vida da tua igreja, para que o teu nome venha a ser glorificado. E nós possamos ouvir do Deus Todo-Poderoso que a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda é amiga de Deus. Obrigado por esse culto, pela presença de todos, por aqueles que nos acompanharam pelo Instagram, pelo Facebook. Pedimos que o Senhor nos leve sobre a tua graça e que domingo às 8 horas nós estejamos aqui aprendendo na EBD. Às 9h30, mais um culto onde nós vamos falar sobre uma igreja cheia do poder de Deus. Então, Pai, que o Senhor ministre no decorrer do restante ainda do domingo, desses dias, o que o Senhor deseja falar à tua igreja, para que as tuas ovelhas, elas venham dizer assim: ouvimos a doce voz do Senhor, e nós queremos fazer o que o Senhor quer que nós, como ovelhas do teu aprisco, estejamos fazendo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa ser sobre a vida da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, desde agora e para todo sempre. A Igreja Unida diz: amém. Querido, você pode se assentar, você que nos acompanhou pela live, Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos ali jovens, Deus abençoe a sua vida, meu amigo, em nome de Jesus. Queridos, oramos silenciosamente, estamos então encerrando o nosso culto. Deus a todos abençoe.